A oração de ação de graças começa do reconhecer que fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar. Fomos amados antes que aprendêssemos a amar. Santo Papa Francisco. Silêncio. Feche seus olhos por um instante. Respire. Há momentos na vida em que as palavras se calam diante da grandeza do que se foi. E hoje é exatamente isso que sentimos. Um silêncio que grita, um vazio que fala, uma ausência que pesa no peito. Partiu nesta manhã o nosso querido Papa Francisco, um homem que não era apenas um líder da igreja, mas um reflexo da compaixão de Jesus entre nós. Hoje o céu parece mais próximo da terra. Os sinos dobram em Roma, mas ecoam em cada coração que aprendeu a amar por meio das palavras e do exemplo desse servo. Não estamos aqui para lamentar apenas uma perda, mas para render gratidão a uma vida que se deu por inteira. Francisco não foi apenas um nome, foi um testemunho. Foi aquele que preferiu o olhar simples ao trono dourado, o abraço ao discurso, o pé na lama da pobreza ao conforto dos palácios. Nos primeiros minutos dessa oração, eu te convido a lembrar de algo muito importante. Deus ainda está aqui, mesmo em meio à dor, mesmo com os olhos marejados, porque onde existe amor, ali Deus permanece. E o Papa Francisco foi, por toda a sua vida, uma manifestação constante desse amor. Ele foi aquele que, com gestos simples, nos mostrou que santidade não é inalcançável, é uma escolha diária. Ele amava como Cristo amou. Ele perdoava com a força de quem conhecia o coração humano. Ele caminhava com os pobres, com os doentes, com os esquecidos, porque sabia que ali Jesus também caminhava. Que lição ele nos deixa! Em um mundo tão barulhento, ele nos ensinou o valor do silêncio. Em uma sociedade tão dividida, ele nos mostrou o poder da escuta. Em tempos de tanta pressa, ele andava devagar para ver quem mais precisava de atenção. E isso, meus irmãos, não pode ser esquecido. Isso tem que ser vivido. Se você está ouvindo esta oração agora, eu quero te pedir algo. Permita que essa memória te transforme. Permita que essa perda desperte em você um desejo de continuar aquilo que o Papa Francisco começou. Ele não foi apenas um líder. Ele foi um construtor de pontes, entre religiões, entre culturas, entre o céu e a terra. E hoje, nós somos os responsáveis por continuar essa obra. Pense comigo, quantas vezes nos calamos diante da injustiça? Quantas vezes esquecemos os que mais sofrem? Quantas vezes passamos por alguém necessitado e simplesmente desviamos o olhar? O Papa Francisco não desviava, ele parava, ele ouvia, ele sentia. E hoje, talvez a melhor forma de honrar sua vida seja nos tornarmos mais parecidos com ele, sermos mais generosos, mais atentos, mais humanos. Agora, feche os olhos mais uma vez. Imagine o Papa Francisco olhando para você com aquele sorriso acolhedor. Imagine suas palavras mansas dizendo: não tenha medo, Jesus está com você. Ele sempre repetia isso. Jesus nunca abandona ninguém. E nesse momento de dor, é essa certeza que deve permanecer firme em nosso coração. Ele não nos abandonou, e nem Deus. Essa oração é só o começo. Ainda temos muito a lembrar, muito a aprender e muito a agradecer. Não por termos perdido alguém tão importante, mas por termos tido o privilégio de viver sob a luz da sua presença. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ah, como era fácil amar o Papa Francisco. Ele não nos impressionava com discursos difíceis ou teorias distantes da realidade. Ele nos alcançava com a simplicidade de quem conhecia a dor do povo. Um pastor que não ficou no alto da colina, mas que desceu aos vales onde estavam as ovelhas machucadas. Ele não falava de Deus apenas com palavras,
mas com as mãos estendidas, com o olhar compassivo, com os pés calejados de caminhar entre os necessitados. Quem não se lembra da imagem dele abraçando uma criança doente, de joelhos diante de uma cruz simples de madeira, ou mesmo limpando lágrimas de uma mãe desesperada? Em cada gesto havia o Cristo. Em cada sorriso havia misericórdia. E isso é raro, isso é divino, isso é eterno. Seu último gesto público, no domingo de Páscoa, foi uma bênção silenciosa, mas poderosa. Quase sem forças, mas com o coração cheio de amor, ele olhou para a multidão na praça de São Pedro e levantou a mão, dizendo com os olhos aquilo que talvez a voz não conseguisse mais dizer: estou com vocês, continuem, não desistam. E como isso nos toca, como essa imagem se fixa em nossa memória, não como uma despedida, mas como um envio. Mesmo doente, mesmo frágil, ele permaneceu ali, porque nunca quis ser servido, mas servir. E hoje, ao relembrarmos esse momento, algo dentro de nós se acende, a chama da perseverança. Porque se ele não desistiu, mesmo quando o corpo já não respondia, quem somos nós para cruzar os braços diante dos desafios da vida? Quantas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, sem forças para continuar? Quantas vezes olhamos ao redor e tudo parece difícil demais? O Papa Francisco viveu isso também. Ele também carregou dores, enfermidades, críticas, solidão, mas nunca deixou de amar. Nunca deixou de acreditar que a bondade é maior que a maldade, que a paz é mais forte que a guerra, que a luz vence a escuridão. E é por isso que ele foi tão amado. Porque ele era real. Porque ele não escondia suas fragilidades, mas fazia delas um instrumento de aproximação com o outro. Ele nos mostrou que é possível ser santo mesmo sendo humano. Que é possível liderar sem ser autoritário. Que é possível falar de Deus sem medo, com alegria e com verdade. Queridos irmãos e irmãs, precisamos entender isso. O legado do Papa Francisco não pode morrer com ele. Ele precisa viver em nós, precisa ecoar nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Ele abriu caminhos, mas somos nós que precisamos trilhá-los agora. Que tal, a partir de hoje, sermos mais pacientes com quem nos irrita? Que tal dar mais atenção às crianças, aos idosos, aos esquecidos? Que tal rezarmos mais uns pelos outros, perdoarmos com mais facilidade, escutarmos mais e julgarmos menos? Porque foi isso que ele nos ensinou, e essa é a semente que ele plantou no solo do nosso coração. Que ela não seja sufocada pelas preocupações do dia a dia, mas que cresça e dê frutos. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de fé viva. Agora, respire fundo. Sinta o abraço de Deus te envolvendo e saiba que mesmo diante da morte, há ressurreição. Mesmo diante da partida, há presença. E a presença do Papa Francisco continuará conosco, sempre que escolhermos amar como ele amou. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Francisco não foi apenas um nome na história da Igreja. Ele foi uma voz que, mesmo fraca nos últimos dias, continuava gritando por justiça, por compaixão, por paz. Era um clamor que ultrapassava fronteiras, que rompia as paredes dos templos, que ecoava nos corações dos que ainda acreditam na força do bem. Em sua última mensagem, lida com esforço por um colaborador, ele fez um apelo, um cessar-fogo, um pedido por paz, um grito de esperança em meio ao barulho da guerra. Enquanto muitos se silenciavam diante da dor de Gaza, da Ucrânia, da Armênia, da África e de tantos outros lugares dilacerados pelo ódio, ele falava, mesmo cansado, mesmo limitado,
mesmo sabendo que talvez fossem suas últimas palavras públicas. E isso nos ensina algo tremendo. Enquanto houver um sopro de vida, ainda há tempo para lutar pela paz. Ainda há tempo para amar. Queridos, não deixem que esse pedido dele se perca. O Papa Francisco não apontava dedos, ele abria os braços. Ele nos chamava ao diálogo, ao perdão, à empatia. Ele acreditava até o fim que a fraternidade humana não é uma utopia, mas um caminho real. Um caminho que começa com gestos pequenos, mas poderosos. Ouvir com atenção, respeitar o diferente, acolher o estrangeiro, proteger o indefeso. Quantas vezes nós ficamos paralisados diante das notícias que vemos todos os dias? Crianças chorando, famílias destruídas, nações em ruínas. E o que fazemos? O Papa Francisco nos provocava a não sermos apenas espectadores da dor alheia. Ele nos chamava a sermos protagonistas do amor, a interceder, a agir, a transformar. Isso não exige que sejamos líderes mundiais. Isso começa com o modo como tratamos nosso vizinho, com a maneira como falamos com nossos filhos, com o cuidado que temos com os mais frágeis, com a oração que fazemos antes de dormir. Paz não é um acordo entre nações, é uma decisão entre corações. Hoje, ao lembrarmos dessas últimas palavras, precisamos fazer uma escolha. Vamos apenas admirá-lo ou vamos segui-lo? Vamos encher nossas redes sociais de homenagens bonitas ou vamos preencher nossas atitudes com o mesmo espírito que o movia? Essa parte da oração é um chamado para ser sal e luz neste mundo, para nos posicionarmos, sim, mas com ternura. Para falarmos, sim, mas com respeito, para defendermos a vida em todas as suas formas. O Papa Francisco levantou sua voz até o último suspiro, e agora ele passa esse bastão para nós. Está em nossas mãos, em nossas bocas, em nossas escolhas. Feche os olhos mais uma vez. Imagine o Papa Francisco diante de você. Ele não está mais aqui em carne, mas seu espírito vive. Ele te olha com ternura, não exige perfeição, apenas pede, faça o que puder, mas faça com amor. Essa frase ecoa nos céus hoje, e cada um de nós pode ouvir se o coração estiver aberto. Não há dor que o amor não possa aliviar, não há guerra que a oração não possa tocar, não há escuridão que a esperança não possa iluminar. E nós, como cristãos, somos os portadores dessa luz. Não deixemos que ela se apague. Se você se sente pequeno, incapaz ou perdido diante de tudo isso, saiba, o Papa Francisco também se sentiu assim um dia. E mesmo assim, ele foi usado por Deus para transformar o mundo. E você também pode. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E você, meu irmão, minha irmã, foi escolhido para este tempo, não por acaso, mas por propósito. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Hoje o céu ganhou um pastor, mas a terra ganhou um legado eterno. O Papa Francisco encerrou sua corrida, não com medalhas, mas com marcas de amor em milhões de corações espalhados por este mundo. Ele não guardou para si aquilo que recebeu. Ele partilhou. Ele se doou. Ele viveu até o fim para os outros. E agora essa chama precisa continuar acesa dentro de nós. É impossível não sentir a ausência física de alguém tão presente. Sua voz suave, sua risada contida, seu jeito tímido e firme ao mesmo tempo. Sua coragem ao confrontar os poderosos, sua ternura ao cuidar dos pequeninos. Mas, meus irmãos, a fé nos lembra de algo essencial. Em Deus não há adeus, apenas reencontros. O Papa Francisco não foi um herói distante, ele foi um pai espiritual. Alguém que nos ensinou, como Jesus, a lavar os pés dos outros, a inclinar-se,
a ouvir mais, a julgar menos, a amar de verdade. E esse é o chamado que fica para nós. Não deixemos que suas palavras virem apenas frases em livros, que seus gestos não se tornem apenas fotos em paredes, que seu espírito não seja arquivado, mas vivido. Você que está ouvindo essa oração até aqui, saiba, você não está só. Deus vê a tua dor, compreende tua saudade, abraça teu coração agora mesmo. Porque ele também chorou a morte de seu amigo Lázaro, ele também sofreu, ele também se compadeceu. E é por isso que ele nos enviou homens como o Papa Francisco, para que no meio do caos ainda houvesse alguém que nos lembrasse do amor. Mas e agora? O que fazemos com essa saudade, com esse vazio? Transformamos em atitude, em vida, em compromisso. Assumimos a missão de levar adiante tudo aquilo que ele começou. Continuamos a cuidar dos pobres, a acolher os marginalizados, a perdoar quem nos feriu, a sermos igreja com portas abertas, com braços estendidos, com olhos atentos aos que estão à margem do caminho. A história do Papa Francisco não termina com sua partida. Ela continua em cada um de nós. Quando escolhermos perdoar ao invés de condenar, quando escolhermos dar ao invés de reter, quando escolhermos caminhar junto ao invés de apontar o caminho à distância. Francisco foi voz, mas também foi silêncio. Foi força, mas também foi ternura. Foi grande porque fez-se pequeno. E agora, no céu, ele descansa. Ele contempla o rosto de Deus, a quem tanto amou. E de lá, ele continua intercedendo por nós. Neste momento, onde quer que você esteja, incline sua cabeça, sinta o peso da presença de Deus sobre você e permita que esse momento transforme não apenas o seu dia, mas sua vida inteira. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Papa Francisco, pelo testemunho que ele deixou, pelos ensinamentos que ele nos ofertou, pela coragem que ele teve, pela paz que ele espalhou, pela fé que ele viveu. Que ele descanse em teus braços, que sua alma esteja em festa, rodeada de anjos, recebendo agora o abraço de todos os santos. E que nós aqui sigamos com a certeza de que o amor nunca morre, que a missão continua e que um dia nos reencontraremos. E que fique gravada em nossos corações esta poderosa verdade que ele mesmo proclamou. O mundo nos diz, pense em você. Jesus nos diz, sai de ti mesmo. O mundo diz, procura o teu bem. Jesus nos diz, ama sem medir. Que essas palavras ecoem todos os dias em nossas decisões, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Que possamos ser o reflexo vivo do amor que ele acreditou até o fim. E assim, como Francisco, deixaremos também nossa marca neste mundo, não em pedras ou monumentos, mas nas almas que tocarmos com compaixão. Que a nossa vida seja, a partir de hoje, a continuação desta oração viva. Amém.